Malaquias foi um profeta que desempenhou um papel crucial na história bíblica, sendo o último mensageiro de Deus registrado nas escrituras hebraicas. Seu nome, que significa meu mensageiro, já aponta para a missão que ele recebeu: transmitir a vontade divina ao povo de Israel num período marcado por desânimo espiritual, religiosidade vazia e corrupção entre os líderes religiosos. Seu ministério profético ocorreu por volta de 430 a.C., após o retorno do povo do exílio babilônico, num tempo em que o templo já havia sido reconstruído, mas a fé da nação continuava enfraquecida. Diferente de outros profetas que confrontaram reis e impérios, Malaquias falou diretamente ao povo e aos sacerdotes que haviam se acomodado na rotina religiosa. A mensagem que ele entrega é firme e direta, questionando a hipocrisia das práticas religiosas, denunciando o desprezo pelo altar, o descaso com a justiça e a infidelidade nas alianças. No entanto, entre essas duras advertências, Malaquias também oferece uma esperança profética poderosa. Ele anuncia que Deus enviará um mensageiro para preparar o caminho diante dele. Uma clara referência a João Batista, aquele que séculos depois surgiria no deserto conclamando o povo ao arrependimento. Além disso, Malaquias aponta para a vinda do Senhor, a quem o povo esperava, prenunciando a chegada do Messias. Assim, sua profecia não apenas confronta o presente de sua geração, mas também lança os olhos para o futuro, conectando as promessas da antiga aliança ao cumprimento que viria no Novo Testamento. Por isso, Malaquias não é apenas o encerramento do Antigo Testamento. Ele é o elo profético que liga os últimos ecos da voz de Deus antes de um longo silêncio de 400 anos, até o surgimento de João Batista, a voz que clama no deserto. Antes de continuar essa jornada pela poderosa mensagem do profeta Malaquias, quero te fazer um convite especial. Se essa palavra já está despertando algo dentro de você, um desejo de se reconectar com Deus, de entender mais profundamente as Escrituras e de viver uma fé mais verdadeira, então não deixe de curtir este vídeo. Isso mostra que você está com a gente nessa busca por transformação. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento e se inscreve agora. Aqui você faz parte de uma comunidade que tem sede da verdade, que quer crescer espiritualmente e entender o propósito de Deus para a sua vida. Não é só conteúdo, é pertencimento. Você não está sozinho nessa caminhada. Seja bem-vindo à nossa família. Agora, voltando à história, o contexto histórico em que Malaquias exerceu seu ministério profético é fundamental para compreender a profundidade e a urgência de sua mensagem. Ele profetizou por volta de 430 a.C., após o retorno do povo de Judá do exílio babilônico, período em que a nação já havia passado por profundas transformações políticas, sociais e espirituais. O exílio havia terminado. Os judeus haviam retornado à sua terra, e o Templo de Jerusalém havia sido reconstruído sob a liderança de Zorobabel e com o apoio dos profetas Ageu e Zacarias. No entanto, o entusiasmo inicial que marcou o retorno à terra prometida e a restauração do templo foi, com o tempo, dando lugar ao desânimo, à frustração e à apatia espiritual. Ao contrário dos dias de Ageu e Zacarias, que encorajaram o povo durante a reconstrução física do templo, Malaquias enfrentou uma geração que já possuía uma estrutura religiosa restabelecida, mas cujo coração estava distante de Deus. A religiosidade havia se tornado apenas uma formalidade. O culto no templo era mantido, os sacrifícios eram oferecidos, mas tudo era feito de forma mecânica, sem reverência, sem temor e sem autenticidade. O povo vivia uma fé vazia, marcada por rituais desprovidos de significado, e os líderes espirituais, especialmente os sacerdotes,
contribuíam para esse cenário ao tratarem as coisas sagradas com negligência e desprezo. Além disso, havia um clima de insatisfação e desconfiança em relação às promessas divinas. O povo esperava bênçãos e restauração total, mas se deparava com dificuldades econômicas, opressão social e uma sensação de que Deus havia se distanciado. Isso levou muitos a questionarem a justiça e a fidelidade de Deus. O ambiente era de frieza espiritual generalizada, marcada por um cumprimento externo da lei, mas sem transformação interior. Foi nesse cenário que Malaquias se levantou, não para reconstruir paredes ou altares físicos, mas para confrontar corações endurecidos, expor a hipocrisia e chamar o povo de volta a uma aliança viva com o Senhor. A mensagem do profeta Malaquias é marcada por uma série de denúncias contundentes que revelam o estado de decadência espiritual, moral e social do povo de Israel após o retorno do exílio. Em seu livro, Malaquias expõe com clareza os diversos pecados que estavam sendo cometidos tanto pelo povo quanto pelos líderes religiosos, especialmente os sacerdotes, que haviam se tornado negligentes em sua missão. Uma das principais críticas de Malaquias está relacionada aos sacrifícios oferecidos no templo. Animais defeituosos, doentes e até cegos eram apresentados como ofertas, numa afronta direta à santidade de Deus. Esse tipo de prática revelava um culto vazio, feito apenas por obrigação, sem temor ou reverência. Os próprios sacerdotes, que deveriam ser os guardiões da aliança e exemplos de santidade, estavam corrompidos. Em vez de ensinarem a verdade e conduzirem o povo com justiça, estavam desleixados e indiferentes à glória de Deus. Malaquias os acusa de desprezarem o altar e de conduzirem os cultos de forma desrespeitosa, tornando o serviço sagrado em algo banal. Eles haviam se tornado motivo de escândalo e desprezo entre as nações, falhando em sua missão de representar Deus diante do povo. Outro grave problema abordado por Malaquias diz respeito aos relacionamentos conjugais. Muitos homens de Judá estavam se casando com mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses, algo que era estritamente proibido pela lei, pois levava inevitavelmente à idolatria. Além disso, o divórcio havia se tornado comum, com maridos abandonando suas esposas israelitas sem motivo justo, quebrando a aliança do casamento e agindo com violência emocional e espiritual. Malaquias denuncia esse comportamento como uma traição, não apenas contra as esposas, mas contra o próprio Deus que instituiu o casamento. Ele também confronta diretamente o povo pelo roubo nos dízimos e ofertas, acusando-os de deixarem de contribuir com aquilo que era destinado à manutenção do templo e ao sustento dos levitas. Ao reterem o que era de Deus, estavam roubando do próprio Senhor, o que resultava em maldição sobre a terra e escassez de bênçãos. Por fim, com os poderosos explorando os trabalhadores, oprimindo viúvas e órfãos e negligenciando os necessitados. O povo havia se esquecido do temor do Senhor e já não praticava a compaixão nem a retidão. Esses pecados revelam uma nação que mantinha a aparência de religiosidade, mas cujo coração estava longe da verdadeira aliança com Deus. O livro de Malaquias apresenta um estilo literário distinto e marcante dentro da literatura profética do Antigo Testamento. Diferente de outros profetas que anunciam oráculos em nome de Deus com discursos unilaterais, Malaquias constrói sua mensagem por meio de um diálogo direto entre Deus e o povo. Esse estilo é caracterizado por uma série de afirmações divinas seguidas de questionamentos sarcásticos ou céticos por parte da nação. Trata-se de uma estrutura retórica que expõe não apenas os pecados do povo, mas também a dureza de seus corações e sua incapacidade de reconhecer a própria condição espiritual.
O tom das respostas do povo é frequentemente marcado por incredulidade, ironia e até acusação, revelando um relacionamento estremecido com o Senhor. Logo no início do livro, esse padrão é claramente estabelecido. Deus declara com amor: "Eu vos amei." Mas em vez de gratidão ou reconhecimento, o povo responde: "Em que nos amaste?" Malaquias 1:2. Essa resposta revela uma profunda insatisfação com Deus, como se o povo estivesse dizendo que não via evidências do amor divino em meio à sua realidade cotidiana. Essa dinâmica se repete ao longo de todo o livro, com Deus trazendo acusações específicas sobre os sacrifícios impuros, o desprezo pelos mandamentos, a infidelidade conjugal, o roubo nos dízimos e a blasfêmia, e o povo sempre questionando com tom desafiador: "Em que te desprezamos? Em que o profanamos? Em que o roubamos? Que temos falado contra ti?" Essas perguntas não são sinceras buscas por entendimento, mas expressões de autojustificação e cegueira espiritual. Esse formato de diálogo denuncia não apenas os atos pecaminosos, mas também a atitude interior do povo, que se recusa a admitir sua culpa e que insiste em relativizar sua conduta diante de Deus. O discurso não é apenas uma exposição de comportamentos externos, mas uma revelação da crise de relacionamento entre o povo e seu Deus. Ao colocar essas palavras na boca do povo, Malaquias mostra como eles haviam se distanciado emocionalmente e espiritualmente do Senhor. Já não havia temor, nem reverência, nem sensibilidade para perceber que seus caminhos estavam corrompidos. Essa estrutura de acusação e resposta funciona como um espelho espiritual, no qual cada ouvinte ou leitor é confrontado com a possibilidade de estar adotando as mesmas posturas de negação, frieza e dureza de coração que caracterizavam aquela geração. Em Malaquias 3:1, encontramos uma das declarações mais significativas do livro e, ao mesmo tempo, uma das mais impactantes de toda a literatura profética. Deus anuncia: "Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim." Essa afirmação não é apenas uma promessa genérica sobre o futuro, mas uma profecia direta e poderosa que aponta para um personagem específico com uma missão claramente definida: preparar o caminho para a vinda do próprio Senhor. O termo mensageiro, que em hebraico é malak, está em sintonia com o nome do profeta Malaquias, que significa justamente "meu mensageiro", o que confere ainda mais força ao caráter dessa mensagem. O texto indica que antes do Senhor vir ao seu templo, haveria alguém com a responsabilidade de abrir caminho, de preparar os corações, de chamar o povo ao arrependimento. Essa profecia se concretiza séculos depois, com a chegada de João Batista, como é claramente revelado no Novo Testamento. Em Marcos 1:2-4, o evangelista inicia sua narrativa justamente citando essa passagem de Malaquias, afirmando que João é o mensageiro prometido, aquele que veio clamar no deserto, convocando o povo ao arrependimento e batizando em preparação para a manifestação de Jesus, o Messias. João Batista não apenas cumpre o papel de precursor, mas também herda o estilo e a ousadia dos profetas antigos, vestindo-se como Elias, pregando com autoridade e confrontando o pecado de maneira direta e corajosa. Sua presença marca o fim de um longo silêncio profético e inaugura uma nova fase da revelação divina, agora centrada na chegada do reino de Deus. A conexão entre Malaquias e João Batista não é acidental, mas planejada pelo próprio Deus como parte do cumprimento progressivo de sua aliança com Israel. Ao anunciar a vinda de um mensageiro, Malaquias estabelece um elo entre o Antigo e o Novo Testamento, apontando para um tempo futuro em que Deus voltaria a falar diretamente com seu povo. Esse mensageiro teria a responsabilidade de preparar o caminho, de alinhar os corações, de despertar novamente o temor e a expectativa da vinda do Senhor.
A mensagem de Malaquias, portanto, ultrapassa seu contexto imediato e se projeta profeticamente para o cumprimento final em João Batista, preparando o cenário para a chegada do Messias prometido, aquele que viria trazer juízo e salvação. No coração da mensagem de Malaquias está a expectativa do grande e terrível dia do Senhor. Uma expressão carregada de temor, justiça e esperança, que aparece de forma enfática em Malaquias 4:5. Esse dia não é apenas um evento futuro distante, mas um marco escatológico que revela o caráter de Deus como justo juiz, que não ignora o pecado nem permanece indiferente à injustiça. Para os ímpios, esse dia será de juízo, retribuição e destruição. Mas para os que temem ao Senhor, será um tempo de restauração, cura e alegria. A dualidade dessa promessa mostra como a mesma intervenção divina pode trazer consequências opostas, dependendo da disposição do coração humano diante de Deus. A linguagem utilizada por Malaquias é vívida e cheia de contraste. Ele descreve esse dia como um fogo abrasador, que queimará como fornalha, onde todos os soberbos e os que praticam o mal serão como palha, completamente consumidos. Não restará raiz nem ramo, o que indica uma eliminação total da iniquidade. Esse retrato severo tem o propósito de despertar o temor do Senhor entre os ouvintes, chamando-os ao arrependimento enquanto ainda há tempo. Não se trata de uma ameaça vazia, mas de uma advertência séria sobre as consequências do afastamento de Deus e da prática contínua do pecado. O dia do Senhor não será um simples ajuste moral ou correção leve, mas um juízo definitivo e irrefutável. Por outro lado, Malaquias apresenta uma visão profundamente consoladora para aqueles que permanecem fiéis. Aos que temem o nome do Senhor, ele promete que nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. Essa imagem remete a um novo amanhecer, a um tempo de renovação e bênção para os que honram a aliança com Deus. O mesmo fogo que consome os ímpios será fonte de luz e calor restaurador para os justos. A promessa não é apenas de livramento, mas de vida plena, onde os fiéis saltarão como bezerros soltos do curral, símbolo de liberdade, alegria e abundância. A menção ao grande e terrível dia do Senhor tem o propósito de reorientar o povo, lembrando que a história caminha para um clímax onde Deus intervirá de maneira visível e definitiva. Esse tema, presente também em outros profetas, ganha em Malaquias um tom final, já que ele é o último profeta antes do longo silêncio entre os testamentos. Sua voz ecoa como um chamado urgente à fidelidade e à vigilância, mostrando que, embora o juízo seja certo, ele não é o fim para os que andam no temor do Senhor. Esse dia será um momento de separação entre os que servem a Deus e os que não o servem, revelando de forma inequívoca o valor da justiça, da obediência e da perseverança na fé. Os versículos finais do livro de Malaquias, especificamente Malaquias 4, 5, 6, encerram não apenas o livro do profeta, mas também todo o Antigo Testamento nas escrituras hebraicas e cristãs, deixando uma mensagem de expectativa profética que ecoaria por séculos. Nesses versículos, o Senhor afirma: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa promessa funciona como uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, conectando diretamente a antiga revelação com os eventos que culminariam na vinda do Messias. A figura de Elias aqui mencionada não se refere à reencarnação literal do profeta, mas à vinda de alguém com o mesmo espírito, poder e missão profética que caracterizaram o ministério de Elias nos dias do Reino do Norte de Israel. O anúncio de que Elias viria novamente
expressa a misericórdia de Deus, que envia um último chamado ao arrependimento antes do juízo definitivo. O profeta anunciado teria a missão de preparar o povo para o dia do Senhor, reconciliando gerações e restaurando a unidade espiritual entre pais e filhos, algo que aponta para uma transformação profunda nos relacionamentos e no coração humano. O propósito é claro: evitar a maldição, restaurar a aliança e oferecer mais uma oportunidade de mudança antes do juízo. O ministério desse Elias seria caracterizado por confrontar o pecado, chamar ao arrependimento e preparar o caminho para o Senhor, exatamente como João Batista fez séculos depois. No Novo Testamento, Jesus Cristo confirma que essa profecia se cumpriu em João Batista. Em Mateus 11:14, Jesus declara abertamente: "E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir." Essa afirmação não deixa dúvidas de que João Batista, com seu ministério no deserto, sua pregação austera, seu chamado ao arrependimento e sua autoridade profética, foi o cumprimento da promessa feita por Malaquias. João surge como a voz que clama no deserto, preparando o coração do povo para receber o Messias. Ele confronta os líderes religiosos, denuncia a hipocrisia e convida todos a se voltarem para Deus, simbolicamente batizando-os no Rio Jordão como sinal de arrependimento e renovação espiritual. O encerramento do Antigo Testamento com essa promessa reforça a natureza progressiva da revelação bíblica. Não há um ponto final definitivo, mas um gancho profético que cria expectativa e prepara o coração dos leitores e ouvintes para os acontecimentos do Novo Testamento. O silêncio profético que se segue à mensagem de Malaquias não é a ausência de Deus, mas uma pausa carregada de significado, como o intervalo entre a última nota de um prelúdio e o início de uma nova sinfonia. A última palavra do Antigo Testamento, maldição, contrasta com a primeira palavra do Sermão do Monte em Mateus, bem-aventurados, revelando a transição da antiga aliança para a nova, marcada pela vinda do Salvador que João Batista anunciou. Essa conexão profunda entre Malaquias e os evangelhos mostra que toda a Escritura caminha em direção a Cristo e que a história de redenção segue seu curso com propósito e continuidade. O livro de Malaquias, embora tenha sido escrito há mais de 2 milênios, permanece extremamente atual em sua mensagem e relevância espiritual. Suas palavras ecoam em meio à rotina moderna, desafiando práticas religiosas vazias e chamando o povo de Deus a uma renovação sincera da aliança. Malaquias confronta não apenas os erros da antiga comunidade israelita, mas também os comportamentos que ainda hoje marcam a vida religiosa de muitos. A aparência sem essência, a prática sem devoção, os ritos sem arrependimento. O profeta deixa claro que Deus não se impressiona com formas externas, sacrifícios mecânicos ou palavras repetidas. Ele vê o coração, e é esse coração que ele deseja transformar. Deus sempre buscou mais do que culto ritualístico. O alvo da adoração verdadeira é a sinceridade interior que se expressa em ações de justiça, fidelidade e temor ao Senhor. Malaquias denuncia atitudes de indiferença, negligência e desonestidade, mas também aponta para o que Deus valoriza: a integridade no trato com o próximo, o respeito pela aliança conjugal, o cuidado com os pobres, a entrega generosa das ofertas e a reverência diante de Deus. Esses valores não são antigos ou ultrapassados. Pelo contrário, continuam sendo os pilares da verdadeira vida espiritual e refletem o caráter do Deus que não muda. Vivemos em uma era onde é fácil construir aparências religiosas. As redes sociais, os discursos ensaiados e os símbolos religiosos
podem facilmente mascarar um coração frio ou indiferente. Malaquias nos convida a olhar para além da superfície e a examinar nossa motivação mais profunda. Estamos servindo a Deus por amor ou por conveniência? Nossos atos são respostas à graça ou tentativas de autopromoção? Estamos tratando os outros com justiça e misericórdia ou agindo com egoísmo e dureza? Essas perguntas, inspiradas pela mensagem profética, continuam nos confrontando hoje. Além disso, Malaquias nos chama a renovar a aliança com Deus, não apenas com palavras, mas com atitudes. Ele denuncia o roubo nos dízimos, mas não porque Deus precisa de dinheiro, e sim porque isso revelava um coração mesquinho que não confiava na provisão divina. Ele repreende os sacerdotes pela negligência no culto, não porque Deus estivesse ofendido por formalidades, mas porque isso demonstrava uma perda de temor e reverência. A mensagem é clara: Deus quer uma relação viva, vibrante e verdadeira com seu povo. Uma relação marcada pela entrega total, pela obediência voluntária e por um compromisso que se manifesta no cotidiano. O chamado de Malaquias continua relevante porque toca no ponto essencial da fé, a transformação do coração. Um povo transformado não apenas adora melhor, mas vive melhor. Teme a Deus, honra seus compromissos, ama o próximo e se mantém firme mesmo diante da oposição. E, sobretudo, reconhece que a aliança com Deus não é algo que se cumpre de forma automática ou superficial, mas que precisa ser cultivada dia após dia, com arrependimento, humildade e esperança. O profeta Malaquias encerra o Antigo Testamento com uma mensagem que une correção, esperança e preparação para algo grandioso que ainda viria. Seu livro, embora curto, é repleto de confrontos diretos com um povo que havia se acomodado espiritualmente, mesmo após o retorno do exílio e a reconstrução do templo. Ele aponta falhas nos sacerdotes, denuncia práticas injustas e convida o povo a voltar ao Senhor com sinceridade. Mas Malaquias não fala apenas de juízo. Ele também oferece promessas de restauração para os que temem a Deus, sinalizando que há um futuro reservado aos fiéis. O tom é ao mesmo tempo de advertência e de expectativa. Como o último profeta das Escrituras hebraicas, ele se posiciona como uma figura de transição, preparando o coração da nação para algo muito maior, a chegada do mensageiro e do próprio Messias. A importância de Malaquias se dá não apenas por ser o último livro do Antigo Testamento, mas por ser o elo entre duas alianças. Ele encerra o ciclo dos profetas hebreus e, ao mesmo tempo, aponta para o início da nova revelação que viria com Cristo. Malaquias menciona a vinda de um mensageiro que prepararia o caminho do Senhor. E Jesus mais tarde confirma que essa figura era João Batista. Assim, o livro funciona como uma ponte que liga a antiga revelação à nova dispensação, onde a promessa se torna realidade e o plano da redenção continua em pleno cumprimento. A última palavra do Antigo Testamento nas traduções cristãs é maldição, o que pode soar estranho à primeira vista, mas que faz todo sentido dentro da lógica bíblica. O alerta é sério. Se os corações não forem convertidos, haverá consequências. No entanto, esse encerramento não é um ponto final sem esperança, mas sim um apelo urgente à transformação. Deus oferece ao seu povo a chance de mudar, de se arrepender, de retornar à aliança. O tom é solene porque o que vem a seguir é grandioso. E então, após Malaquias, inicia-se um silêncio de 400 anos. Nenhum profeta se levanta, nenhuma nova revelação é dada. O povo espera, o céu parece em silêncio, mas a promessa ainda ecoa. Até que, no deserto da Judéia, surge uma voz clamando: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João,
Batista rompe o silêncio e inaugura uma nova fase na história da salvação. Assim, o livro de Malaquias não é apenas o fim de uma era, mas o prelúdio de algo extraordinário. Ele nos convida a refletir sobre a nossa fidelidade a Deus, a examinar nosso coração e a renovar nosso compromisso com a aliança. E mais do que isso, ele nos aponta para a esperança messiânica, para o cumprimento das promessas de Deus em Jesus Cristo. A história não termina com ele. Ela apenas muda de cenário. O palco está montado e o próximo ato está prestes a começar.